Então já vai se sentando aí confortavelmente na sua cadeira. Feche os seus olhos, se quiser fechar os seus olhos em silêncio. Procura aí um local de recolhimento na sua casa para fazer essa oração. E como a gente sempre faz, vai tomando uma respiração profunda e vai respirando aí profundamente. Respire. Para ir acalmando o seu coração, o seu corpo nessa sexta-feira. Sente essa respiração nas suas narinas, passando pela sua garganta, os movimentos do seu ventre, do seu abdômen. Espírito Santo, eu sei que estás aí, no fundo do meu coração. Eu sinto a tua presença, Senhor Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Doce Espírito Santo, cumulai-me de tua doçura, de teu amor. Abri meus olhos e ouvidos, para que eu possa estar sempre mais disponível para as necessidades dos meus semelhantes. Façamos alguns segundos de silêncio para meditar nessa oração. Doce Espírito Santo, cumulai-me de tua doçura, de teu amor. Abri meus olhos e ouvidos, para que eu possa estar sempre mais disponível para as necessidades de meus semelhantes. Vamos ouvir a palavra de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Vou repetir. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Então aqui nós temos frutos do Espírito Santo. Na nossa oração de hoje, que nós nos voltamos para essas necessidades dos nossos semelhantes. Qual seria essa qualidade do nosso amor aos nossos irmãos? Do nosso amor por nossa família, por exemplo? São Paulo nos dá uma indicação muito preciosa na carta aos Romanos. Ele diz assim, que vosso amor, e ele está falando aqui desse amor que nós temos uns pelos outros, chamado aí de amor de caridade, né? Que o vosso amor seja sincero. Isso significa para São Paulo que o amor, ele não é tanto o que se expressa com as mãos, isso é, que se dá ou que se faz pelos outros. O amor é algo que primeiro deve estar no nosso coração. É a caridade que deve vir antes da benevolência. Porque São Paulo ele diz que é nesse amor sincero do coração que parte as boas obras, né? Porque é fácil falsificar o amor. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento. Com certeza já tiveram, né? Às vezes a gente meio que faz o bem aos outros, mas sem amar realmente os outros. Né? Sabe como é? Você
não tem ali um amor muito sincero. E por isso que São Paulo insiste, né? Não para opor esse amor do coração ao amor ativo, mas para dizer que esse amor ativo deve estar enraizado naquele amor que deve estar no nosso coração, no nosso amor sincero. É uma preocupação que nos parece que São Paulo tem de nos fazer deixar impregnarmos do amor de Deus infuso pelo Espírito Santo e deixar que esse amor nos envolva, começando pelas pessoas mais próximas a nós. Então a gente começa pelas pessoas que estão mais próximas de nós para entender esse amor, para viver esse amor. E aí tem um dom que é muito especial nesse sentido, que a gente vai falar desse dom hoje, é o último dos dons que nós deixamos aqui para o final, que é o dom da piedade. O dom da piedade é esse dom que vai nos auxiliar nesse amor tanto a Deus como também às pessoas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então trata-se do dom que irá ajudar a ordenar as nossas relações com os outros, nos dando uma capacidade de dar às pessoas o que é devido a elas. Então, com aqueles com quem nós temos uma dívida rigorosa, nós damos a justiça. Para Deus, a gente dá a religião, a virtude da religião. Para a nossa família, para os nossos pais, para a nossa pátria, a gente dá a virtude da devoção. Nós temos uma certa devoção pelos nossos pais, pela nossa família e até pela nossa pátria, porque a pátria nos lembra da devoção que nós temos com aqueles que são mais próximos de nós, são os nossos semelhantes. Para os que fazem o bem a nós, são benevolentes para conosco, nós damos a gratidão. E tudo isso então vem desse dom da piedade, que é o dom sobrenatural que nós podemos aí dividir em duas grandes partes em função disso. A piedade para com Deus e a piedade para com os outros. A piedade para com Deus nos leva a honrar a Deus não pelo que Ele nos dá. Muitas vezes a gente tem essa tendência de falar de Deus, de honrar a Deus, ou de ser grato a Deus pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele nos dará. Mas esse dom da piedade nos leva a amar a Deus, a honrar a Deus pelo que Ele é, em sua grandeza, em sua glória, por Ele ser o nosso Pai, esse nosso papaizinho, né, que São Paulo nos ensina a chamar Deus, né, de papai. São Paulo não, né? Jesus Cristo que nos ensina. São Paulo nos fala dos ensinamentos de Jesus. Abba, Pai. Então esse dom é o dom da piedade que nos leva a amar a Deus, a honrar a Deus pelo que Ele é, por Ele ser o nosso Pai. É o dom que nos faz zelar pela honra de Deus e das coisas sagradas. Então nós zelamos pelo nome de Deus, pelo nome da igreja, zelamos por Deus e por todas as coisas sagradas. Nos faz cumprir com amor e cuidado todas as nossas obrigações com Deus de maneira atenta, graciosa e filial. É um amor mais íntimo, né? A piedade é esse cuidado, é esse zelo que nos leva a cuidar das coisas de Deus, a cumprir as nossas obrigações para com Deus. E esse mesmo interesse ele é infundido em nossa alma para que a gente tenha um interesse especial e carinhoso também por todos os irmãos. Uma espécie de ternura. Eu falei aqui a palavra devoção, mas também tem essa palavra ternura que nos ajuda a entender bem o que é esse dom da piedade. Que Deus, por meio do Espírito Santo, coloca em nosso coração. Uma piedade que nos ajuda a ter uma devoção e uma ternura sincera pelas pessoas. Como eu falei, uma questão grave é que você pode fingir que ama fazendo um bem a alguém. E isso é uma coisa que só você vai saber quando acontecer. Ninguém vai saber que você está fingindo. As pessoas talvez podem até acreditar que realmente você as ama com as suas atitudes, às vezes ali, de piedade e de sacrifício por elas. Mas o dom puro da piedade é esse que vai nos ajudar a tornar esses sacrifícios um amor sincero, uma questão sincera.
É um dom infuso pelo Espírito Santo em nós. E eu achei legal porque o evangelho de hoje nos ajuda um pouco a pensar sobre isso, né? Não sei se vocês viram o evangelho de hoje, fala do capítulo 21 do evangelho de São João, é ali a conclusão do evangelho de Jesus segundo João, em que Jesus pergunta para Pedro, né, 3 vezes, Pedro, tu me amas? É o mesmo evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Se vocês forem lembrar lá, né, quem foi na missa no terceiro domingo da Páscoa, é o mesmo evangelho. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí, na homilia lá do terceiro domingo da Páscoa, que eu me lembro, o padre explicou que no original do grego, essa leitura, ela fala do termo amor em 2 formas, né? Que é uma leitura que vem do grego. Foi escrito em grego. Apesar de que Paulo e Jesus conversaram em aramaico, Pedro e Jesus conversaram em aramaico, mas João escreveu esse evangelho em grego. E as palavras que são usadas para falar de amor nesse evangelho são as palavras ágape e filia, né? Agapao e philao. E é bem interessante, eu estou trazendo isso para vocês aqui porque isso traz uma profundidade para o texto e nos ajuda nessa meditação sobre a piedade hoje. O ágape é um amor profundo de alguém que é capaz de dar a vida pelo amado. E o filia é um amor que tem mais a ver com amizade, com intimidade. E aí Jesus começa perguntando, de um modo até meio distante assim para Pedro, né, chamando ele de Simão. Simão, agapao, tu me agapao, né? Tu me amas, mas usando ágape. Tu me agapao mais do que a estes discípulos aqui. E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele responde com filia. Sim, Senhor, tu sabes que eu te philao, né? Que é um amor menos perfeito. E na segunda vez, então, Jesus pergunta, Simão, tu me agapao? E aí Simão responde, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te... E aí usa novamente o termo filia, philao. Tu sabes que eu te philao. E na terceira vez que Jesus pergunta, ele pergunta, Simão, tu me philao? Aí Jesus muda, ele desce para esse amor, né? Do amor de amizade, de intimidade. Tu me philao? E aí Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Philao. Então é como se fosse um funil do amor, né? Mas o que eu queria destacar aqui é essa questão que Pedro diz de tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes tudo. Isso me faz lembrar de uma história daqui dos meus 2 filhos mais velhos, o Bernardo e a Giovana, de um dia que eles estavam brigando, tinham 4, 5 anos de idade ali, os dois, e eles brigaram na sala ali, e aí eu fui lá correndo para ver o que tinha acontecido, porque um dos dois chorou ali no momento, e eu fui lá para apartar a briga, né, para separar a briga, e ali aí eu perguntei, né, quem foi que começou essa briga aí? E aí a Giovana respondeu, né, foi ele que começou, e ele falava, não, foi ela, foi ele. Aí eu perguntei para a Giovana, que era a mais velha, né, minha filha, quem foi que começou essa briga? Me fala a verdade. Aí ela disse, foi ele que começou, papai. Aí eu, né, tinha uma câmera instalada na sala, eu falei para ela assim, filhinha, eu acho bom você me dizer a verdade, porque eu vou olhar nas câmeras para ver quem começou a briga. Aí daí na mesma hora ela deu um grito, né? Não, na câmera não, papai, na câmera não. Então já meio que se entregando, né, ali. Ela queria manter aquela mentira dela em segredo, porque obviamente naquele momento eu percebi que foi ela que tinha começado a briga mesmo. E ela queria manter aquilo ali em segredo, não queria que eu visse nas câmeras, né? Então ela não tinha sinceridade nas palavras dela naquele momento. E Pedro, nessa leitura aqui, ele fez o contrário, né? Ele disse para Deus, né, para Jesus, Senhor, tu sabes tudo.
É como se ele dissesse assim, pode olhar aí nas câmeras da sua onisciência para ler o meu coração. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E nós podemos, né, olhar para o nosso coração, dizer para Jesus, podemos dizer para Jesus assim, Senhor, pode tirar a prova aí. Tira a prova, porque o meu amor é sincero. Pode olhar no meu coração. Pode olhar para o meu interior, que o meu amor por ti é sincero. É sincero de verdade? É um exame de consciência para nós aí, nessa noite de sexta-feira. E além disso, nessa leitura fala, como eu já disse aqui, né, comecei a mencionar, que desse amor como se fosse um amor de um funil, né, que começa num amor grande, em que Jesus fala do amor ágape, que é um amor em que você é capaz de dar a vida pelo ser amado. Então você dar a sua vida, né, como se fosse ali um martírio, você é capaz de entregar toda a sua vida por Jesus. É como se Jesus perguntasse, você é capaz, Pedro, de dar a sua vida por mim? Mas Jesus, no final, ele acaba falando do amor filia, né? Na primeira pergunta, ele pergunta o amor ágape, agápao, e no final ele fala, na terceira pergunta, philao, se tu me amas com esse amor íntimo e próximo. Então, Jesus aqui, ele não quer só que nós o amemos de modo incondicional a ponto de dar a nossa vida por ele, mas ele quer que nós tenhamos esse amor de amizade, esse amor filia, esse amor íntimo, de confidência, né? Em que nós podemos nos confidenciar com ele também. E uma outra coisa é que em nenhuma das respostas Pedro é capaz de responder com amor ágape. Nas 3 respostas ele responde com amor filia, com esse amor que é menos perfeito, que é o nosso amor aqui de amizade humano, né? Um amor divino, né? Isso me faz lembrar também de um ensinamento me fez lembrar de um ensinamento de Santa Catarina de Sena, que disse que é impossível retribuir o amor de Deus com o mesmo amor, porque ele nos ama sem receber nada em troca. E nós recebemos tudo dele. Por isso ele nos dá o dom da piedade, para podermos amar ao próximo nesse mesmo espírito de não receber nada em troca. Então é amando o próximo que chegamos mais perto de retribuir o amor que Deus nos dá. Eu acho que eu vou até ler. Eu separei aqui para relembrar esse trecho, né? Está num livro que eu tenho aqui, que fala sobre que cita esse trecho de Santa Catarina de Sena, em que ela explica isso, né? Ela coloca na boca de Deus as seguintes palavras. Vou ler para vocês. Santa Catarina de Sena falando que Deus coloca ela coloca na boca de Deus, né, essas palavras. Eu vos peço que me ameis com o mesmo amor com que eu vos amo. Isso não podeis fazer a mim, porque eu vos amei sem ser amado. Todo o amor que tendes por mim é um amor de dívida, não de graça, na medida em que sois levados a fazê-lo, ao passo que eu vos amo com amor de graça e não de dívida. Não podeis, portanto, dar a mim o amor que vos peço. Por isso é que os coloquei ao lado do vosso próximo, para que façais a ele o que não podeis fazer a mim, isto é, amá-lo sem consideração de mérito e sem esperar qualquer benefício. E eu considero que fazeis a mim aquilo que fizerdes a ele. Santa Catarina de Sena, falando de Deus, como se Deus disse isso, revelou isso a ela, né? E é então assim que nós vamos terminando este primeiro momento da nossa reflexão para rezarmos um pouco mais e pedindo a piedade. Façamos aí alguns segundos de silêncio para refletir sobre esse dom da piedade. Oração. Oremos. Doce chama, vinde, tocai meu coração de pedra. Removei a triste frieza. Como um vento, vens levemente e me reavivais com o sopro de teu divino amor. Por teu intermédio, estamos unidos a ti e uns aos outros no laço de amor. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Propósito do dia. Então, todos os dias temos um propósito. Chegou a hora do nosso propósito do 8º dia, do dia 8, para você fazer hoje ainda ou amanhã durante o dia, que será o dia 9. O propósito de hoje é realizar ao menos um ato de caridade, um serviço alegre e desinteressado a alguém próximo a mim ou a um colega no trabalho. Eu sei que amanhã é sábado, né? Algumas pessoas não trabalham aos sábados, mas pode ser que você vá desenvolver algum trabalho, não no teu emprego, mas certamente você irá fazer algum trabalho. Então o propósito é fazer ao menos um ato de caridade, um serviço alegre e desinteressado a alguém próximo a você, ou a um colega de trabalho, um familiar, um colega de trabalho, um amigo. Fazer algo, um serviço, alguma coisa de bom, um benefício a alguém, mas de modo alegre e desinteressado, sem esperar nada em troca. É esse o propósito. É um exercício espiritual para esse nosso 8º dia, que vai de hoje até amanhã. Entendido aí qual é o propósito? Manda para mim um comentário, um foguinho ou um coraçãozinho aí para mim, uma curtida, para eu saber que você entendeu qual é o propósito desse nosso dia 8, dos 9 dias para se tornar amigo do Espírito Santo. Manda aí para mim. Enquanto isso, vamos partindo para a nossa última meditação, à luz dos santos. Mais um trecho de Madre Teresa de Calcutá, sobre o Espírito Santo. Não penses que o amor, para ser verdadeiro, deve ser extraordinário. O que é necessário é continuar a amar. Como brilha uma lâmpada, senão pelo fornecimento contínuo de pequenas gotas de óleo. Se não houver mais gotas de óleo, não haverá mais luz. Amigos, o que são essas gotas de óleo em nossas lâmpadas? São as pequenas coisas da vida cotidiana. Alegria, generosidade, pequenas palavras de bondade, humildade e paciência. Simplesmente um pensamento para os outros. Nossa maneira de estar em silêncio, de escutar, de olhar, de perdoar, de falar e de agir. Essas são as verdadeiras gotas de amor que fazem toda uma vida arder com uma chama brilhante. Portanto, não busques Jesus longe. Ele não está apenas lá. Ele está em ti. Madre Teresa de Calcutá. E aí vamos nos encaminhando para o fim desse nosso momento de oração. Rezando esta oração que a Igreja conserva em sua liturgia pelos séculos, a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No calor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo, lavai, ao seco, regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna.
Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. E assim, nós concluímos o último dom do Espírito Santo nessas meditações, né? Nós fizemos uma meditação de introdução, fizemos 7 meditações, cada uma com base em um dos dons do Espírito Santo, nesses últimos 7 dias. E amanhã nós vamos concluir essa nossa meditação de preparação final para o dia de Pentecostes no domingo. Então eu só queria que você que ainda está aqui ao vivo colocasse aí qual foi o dom do Espírito Santo que mais tocou o seu coração nesses 7 dias, se você tiver participado. Se você participou só hoje, coloca aí uma palavra que resume tudo para você do que foi meditado hoje, do ensinamento que você leva aí para a sua vida nesse dia de hoje, porque a palavra de Deus deve nos levar a mudar alguma coisa na nossa vida, né? O que você leva para a tua vida a partir dessa meditação de hoje? Ou qual foi o dom do Espírito Santo que você mais conseguiu meditar profundamente aí nesses dias que passaram? Tá? Coloca aí para mim nos comentários enquanto a gente faz a nossa oração final e se prepara para o dia de amanhã também, para o nosso propósito, tá? Nosso propósito é muito importante, que o propósito seja cumprido para que você faça essa sua construção espiritual. Sabedoria, tá dizendo a Ingrid aí no comentário. Mais alguém? Rezemos então. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.